vivam conforme a palavra de Deus, não somente na igreja, mas também na família. Muitas vezes a igreja é fraca, porque a família é fraca. Em vez de seguirmos o exemplo de Cristo e os princípios bíblicos, temos aprendido do mundo. E por causa da nossa falta de conhecimento, a família e os crentes estão sendo destruídos. Na semana passada, nós estudamos sobre o papel do homem na família, em Efésios capítulo 5 e Gênesis capítulo 1. E de vez em quando, vamos retornar a esse tema. Mas hoje vamos pensar mais nas mulheres. Eu ensinei e exortei os homens e vou continuar a fazê-lo, mas hoje vamos falar da esposa. E na semana que vem, se Deus quiser, vamos estudar sobre os pais e os filhos. Pois eu vejo atualmente que a família muitas vezes é como um circo, onde os filhos são os que lideram e controlam, e não deve ser assim. A família deve ser um lugar de paz, um lugar de amor e de disciplina e obediência. Quando os filhos correm, caminham, brincam e gritam como selvagens, há problemas na família. E o problema principal é o pai. Sim, é o pai. Mas hoje vamos falar mais sobre o papel da esposa. Vamos começar em 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres sejam ganhos sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus, e estavam sujeitas aos seus próprios maridos, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Oremos, irmãos. Pai, nos apresentamos diante de Ti, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Senhor, a nossa maior necessidade é sermos conformados à imagem do Teu Filho. Não somente na igreja, Senhor, mas também na família. Senhor, temos aprendido tantas coisas antibíblicas. Ajuda-nos a crescer na sabedoria, a rejeitar os pensamentos mundanos e danosos e a recebermos como leite puro, Senhor, a sabedoria da Tua palavra. Senhor, ajuda-nos a sermos transformados
não conforme as doutrinas e heresias deste mundo, mas conforme a Tua palavra, para que sejamos exemplos da Tua graça, não somente como homens ou mulheres, mas em nossos matrimônios e famílias. Senhor, ajuda-me também a falar em espanhol, a comunicar as verdades da Tua palavra. E, Senhor, eu te peço tudo isso em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Versículo 1. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos. Na semana passada, nós estudamos um pouquinho sobre o que significa o homem ser o cabeça da família. O homem tem autoridade na família como cabeça, mas não como César, mas como o Senhor Jesus Cristo. Nós, como homens, como cabeças na família, devemos viver vidas muito sacrificiais e usar nossa autoridade para abençoar as nossas famílias. Muitos homens atualmente usam os textos bíblicos para manipular e oprimir os demais, mas isso não deve acontecer. O que significa que sou cabeça, que tenho autoridade em minha família? Eu sou responsável. Eu sou responsável por ler mais as Escrituras, eu tenho que orar mais. Eu tenho que trabalhar mais. Eu tenho que refletir mais a vida e glória de Cristo. Essa é a minha responsabilidade. Eu devo guiar a minha família, não somente por meio do ensino da palavra de Deus, mas também por meio do meu exemplo. É muito fácil pregar, pois as pessoas somente escutam as suas palavras e talvez creiam que você é um homem de Deus. É mais difícil discipular crentes através do discipulado pessoal, pois eles podem conhecer algo da sua vida. Todavia, há algo ainda mais difícil: viver a vida em família, pois ali todos os seus erros se manifestam. Irmãos, novamente, vejam o que aconteceu em somente 5 minutos. Nós pretendemos falar sobre a mulher, mas ainda estamos falando sobre os homens. Por quê? Porque é bíblico. A família depende do comportamento do homem e do que significa ele ser o cabeça. Agora, o que significa submeter-se ao seu esposo? Significa o seguinte: você deve honrá-lo, respeitá-lo e reconhecer que na família ele tem autoridade. Como o homem deve responder? Com amor, misericórdia e sacrifício. Por exemplo, como eu disse na semana passada, que se temos que tomar uma decisão importante na família, eu não vou tomar a decisão sozinho, mas falarei com minha esposa. E se ela e eu estivermos de acordo, então vamos fazê-lo. Se ela não estiver de acordo, então isso é como uma luz vermelha para mim. E eu devo orar mais. Eu devo buscar mais conselho. Eu devo orar e conversar mais com ela, até que cheguemos a um acordo. Mas o que ocorre se não chegarmos a um acordo e tivermos que tomar uma decisão? Então devo assumir a minha responsabilidade e tomar a decisão. E se eu estiver correto em minha decisão, não devo gloriar-me disso. Mas se eu estiver enganado, ela não deve se gloriar. Esposa, é muito difícil ser a autoridade em uma família. É muito difícil ser o homem da família. O homem tem que tomar muitas decisões. E ele não é perfeito. Ele cometerá equívocos. Se você quiser prejudicar o seu marido,
se quiser prejudicar a sua família, se quiser ocasionar danos aos seus filhos, então, quando o seu esposo errar, você deve simplesmente ficar atrás dele, se queixando e o acusando e fazendo com que a vida dele se torne uma miséria. É difícil ser homem, é difícil ter autoridade na família. Quando o seu esposo errar, você deve animá-lo e respeitando-o para que ele venha a ser conformado à imagem do Filho de Deus e para que ele chegue a ser o homem que deve ser. Você não transformará o seu esposo ao criticá-lo, ao lutar contra ele. Não haja assim. Ele nunca chegará a ser como Cristo, com uma esposa que possui um espírito crítico. Nunca. Se você quiser que o seu esposo seja o homem que deve ser, você tem que ser um instrumento do Senhor para a transformação dele. E você só pode ser esse instrumento ao se submeter às Escrituras e ao se comportar como as Escrituras ordenam. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos. A palavra semelhantemente é muito importante, porque conecta esse texto ao que o precede. No capítulo 2, Pedro está falando do sofrimento do cristão e de como ele deve responder ao sofrimento. Vamos ler 1 Pedro 2,20. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis, mas se fazendo o bem sois afligidos e os sofreis, isso é agradável a Deus. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fosse sarados, porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Semelhantemente, vós, mulheres. Então, o que Pedro está nos ensinando, primeiramente, ele está falando aos crentes que estavam sofrendo coisas horríveis por parte do governo romano e também dos judeus. Alguns haviam sido mortos como mártires, em meio à forte perseguição. Como os cristãos devem agir? Não devemos guerrear, não devemos maldizer, não devemos nos contrapor aos que nos perseguem, mas devemos nos submeter à soberania de Deus, como Jesus ensinou em Mateus capítulo 5. Devemos orar pelos que nos perseguem e bendizer aos que nos maldizem. E agora ele diz: esposas, façam o mesmo. Quando o seu esposo não se comportar como um cristão maduro, como você deve responder? Brigando? Sendo desrespeitosa? Discutindo fortemente com ele, como vocês fazem? Como devem responder? Se nós temos que nos submeter à perseguição
por parte das autoridades, dos que querem tirar as nossas vidas, quanto mais nós devemos responder corretamente no casamento. E aqui é onde encontramos o problema. Deus não tem dado o que você merece. Deus não tem dado o que lhe é devido. O que você merece? O inferno, a ira de Deus. As suas melhores obras merecem o quê? O inferno, a ira de Deus. Deus não tem dado o que você merece. O problema do casamento é este. O esposo crê que deve dar à sua esposa o que ele pensa que ela merece. E a esposa responde ao esposo conforme o que ela pensa que ele merece. E essa é a fonte de todas as nossas lutas. Basicamente, o homem diz: se a minha esposa me respeitar, eu a amarei. E a mulher diz: se o meu esposo me amar, eu me submeterei a ele. Mas isso é uma mentira. Estamos enganando a nós mesmos. Por quê? Você está dizendo que obedecerá se o seu esposo ou se a sua esposa agir bem. Mas Deus sempre age bem. Deus nunca falhou. E você se recusa a se submeter a Ele. Há algo que você deve perceber. Deus é o centro do casamento e eu devo me comportar de acordo com o que Ele me diz e não conforme o que a minha esposa merece. O homem diz: bem, quando a minha esposa me respeitar, então eu a amarei. Mas aqui está o problema. A esposa sempre falhará. O respeito da esposa nunca será perfeito. Então, o homem sempre terá desculpa para não amar a sua esposa. Da mesma forma, uma mulher diz: eu só respeitarei o meu marido quando ele me amar. Mas o amor dele sempre terá falhas, sempre. E sempre a mulher terá desculpas para não respeitar o seu esposo. Todavia, aqui está o que vocês têm que entender. É Deus quem está ordenando estas coisas a vocês. É Deus. E Ele nunca dá desculpas para a sua desobediência. Eu tenho que amar a minha esposa, mesmo que me pareça que ela não merece. E ela terá que me respeitar quando, às vezes, não sou merecedor de seu respeito. E aqui está o problema. Nós pensamos que por meio de reclamações e por meio de exigir os nossos direitos, podemos consertar os nossos casamentos. Uma pergunta: alguma vez isso funcionou? Nunca. 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 Você consegue pensar em quantas vezes já brigou com seu esposo, exigindo os seus direitos, demandando que ele cumpra o que um esposo deve cumprir? Você ganhou algo? Nunca. Apenas mais uma briga. Nada mais. Apenas uma guerra. Em vez de exigir os nossos direitos, o que devemos fazer? Devemos seguir a palavra de Deus. Devemos obedecer a Deus. O texto bíblico também diz: semelhantemente, vós mulheres sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres sejam ganhos sem palavra. Vejam, há pessoas casadas que vêm a essa igreja. Homens e mulheres
que confessam a Cristo e dizem que não são incrédulos, mas crentes. Porém, mesmo assim, a mulher não quer se submeter ao seu esposo, porque ele não é um crente maduro, não é um crente perfeito. Pelo contrário, tem muitas falhas. Entretanto, olhem o que Cristo nos ordena neste texto. Ele está dizendo, mesmo que o seu esposo seja incrédulo, você deve ganhá-lo. Não com as suas palavras, não com seus argumentos, mas sim com o seu comportamento. Porém, é muito mais fácil falar do que viver, não é? Aqui podemos ver exatamente o contrário do que fazemos. Digamos que um homem vem a mim e tem uma ferida bem feia em sua testa. E ele diz, Paul, eu tenho ido a médicos no Peru e nos Estados Unidos e eles não descobrem. Qual é o meu problema? De onde vem essa ferida? A única coisa que posso fazer agora é orar. Você pode orar a Deus e pedir que me mostre por que eu tenho uma ferida em minha cabeça? Claro, irmão, eu vou orar. Mas eu não somente vou orar, eu sou um homem muito prático. E sem dizer nada, eu vou observar. Então vejo que às 1h da manhã, o seu relógio toca. E você se levanta e bate a sua testa contra a parede. E se deita novamente. Às 2h da manhã, tom, tom. O relógio toca de novo, você se levanta da cama, bate a testa 2 vezes na parede. Ao meio-dia, novamente se golpeia 12 vezes. Depois de observá-lo por 24 horas, sendo o gênio que sou, eu lhe digo, olha, irmão, eu não sou médico, mas creio que sei qual é o seu problema. É muito simples, só tem que deixar de bater a testa na parede, então ficará curado. Da mesma forma, muitos homens e muitas mulheres vêm à igreja e falam com os pastores e com os conselheiros dizendo, tenho tantos problemas em meu casamento, com meus filhos, com tudo. Mas o motivo não é um mistério. Frequentemente, irmãos, vocês estão vivendo de uma forma totalmente contrária às Escrituras. E muitos vêm a mim, não para receber um conselho bíblico, mas sim para contar a sua história e nada mais. E depois de compartilhar com ele a palavra de Deus, eles não prestam atenção e continuam a fazer as mesmas coisas. Irmãos, o problema é este. Precisamos nos submeter à palavra de Deus. E você me diz, o que acontece se eu me submeter à palavra de Deus e minha esposa não se submeter? Isso é um problema, mas não é o seu problema. Diante de Deus, você estará vivendo conforme a sua palavra e deverá esperar em Deus para que Ele trabalhe em seu matrimônio. Vamos ler Romanos capítulo 12. Romanos 12, versículo 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Vamos prestar atenção somente a uma frase.
diz: dai lugar à ira de Deus. Deem lugar para que Deus trabalhe. Eu gosto de castelos, especialmente da Europa e de outras partes do mundo. Se estou pregando em um lugar onde há castelos e tenho a oportunidade, busco visitá-los. Há algo interessante em quase todos os castelos. A primeira porta no primeiro andar é gigante, por onde podem entrar 20 homens de uma vez. Porém, a escada que conduz ao segundo andar e a porta de acesso a ele é tão estreita que só um homem de cada vez pode passar. Qual é a razão disso? Se houver um exército fora do castelo, digamos 1000 homens, e estiverem atacando o castelo, e eles derrubarem a primeira porta e entrarem, o que os homens dentro do castelo fazem? Sobem ao segundo andar. Mas vamos dizer que haja apenas 50 homens dentro do castelo e 1000 homens o invadem. Aqui está a parte importante. Então a escada é tão estreita que somente um inimigo de uma vez pode subir. Assim, um só homem com uma lança pode defender todo o castelo. Ele pode parar diante da porta pequena e estreita com uma espada e defender todo o castelo. Às vezes é assim no casamento. Não é verdade? O homem crê ser o rei do castelo. Sua esposa vem como um exército contra ele. Ela derruba a primeira porta. Ele corre e sobe ao segundo andar. E fica ali, com a sua lança. E sua mulher com sua espada de 2 gumes, ou seja, a sua língua. É bíblico. E a mulher está lutando com seu esposo, dizendo em meio à peleja: Senhor, ajuda-me. E segue guerreando. Senhor, ajuda-me. Segue guerreando. Senhor, por que não me ajuda? E segue guerreando. Senhor, ajuda-me. E o Senhor diz continuamente: dê-me lugar. Dê-me lugar, filha. Somente um de cada vez pode pelejar com ele. E se você quer prosseguir vivendo em desobediência, então pode continuar pelejando por toda a sua vida, como algumas das irmãs que estão me escutando têm feito. O seu matrimônio tem sido 20 anos de guerra. Por quê? Por causa da sua língua e da sua desobediência. Você não mudará o seu esposo ao corrigi-lo, ao criticá-lo, ao lutar contra ele com a sua língua. E geralmente o homem responderá de 2 formas. Ou se torna violento, ou se distancia da casa. Evita a sua mulher e simplesmente não quer mais brigar. Eu sei que muitas vezes o seu esposo tem a culpa, mas você também a tem, pois está vivendo em desobediência. Você crê que pode transformar o seu esposo por meio da sua língua. Mas a Bíblia diz que você pode ser um instrumento nas mãos de Deus para a transformação de seu esposo por meio da sua conduta. Na semana passada, eu falei sobre a necessidade de o homem morrer para si mesmo. Também há uma necessidade que a esposa morra para si mesma e que viva em obediência à palavra de Deus. O texto diz:
Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra. Essa não é uma coincidência e não estou tentando fazer uma piada. É simplesmente uma verdade deste texto, pois Deus conhece as mulheres. Vejam o que o texto diz. Ganhos sem palavra. Deus sabe que a primeira arma que você usará em sua batalha contra o seu esposo é a sua língua, palavras. Observem como somos. Nós rimos do que Deus vê como um pecado gravíssimo. As mulheres são assim. E assim vão para o inferno. Pois esse é um pecado que destrói casamentos e que destrói os filhos. Homem, o que os seus filhos estão aprendendo com você, mulher? O que os seus filhos estão aprendendo com você? Um conselho que dou aos meus filhos, pois eles já têm 10 e 8 anos e desde os últimos 2 ou 3 anos oramos por suas esposas. E também lhes dou muitos conselhos com relação ao matrimônio. E que sempre lhes ensino isso. Eles devem observar a mãe da moça. Pois geralmente a moça se conforma ao caráter da sua mãe. E se a mãe não se submete ao seu esposo, essa moça não se submeterá a você. E se a filha não se submete ao seu pai e não honra o seu pai, ela não o honrará nem o respeitará. É assim que acontece. Há algo muito interessante que posso ensinar em outra oportunidade. Quantas das mães aqui ensinaram Provérbios 31 às suas filhas? Levantem as mãos. Não? Quantas das mulheres já estudaram Provérbios 31? Levantem as mãos. Quantas mulheres ensinaram Provérbios 31 aos seus filhos? Você diz, Provérbios 31 é para as moças? Não, esse capítulo foi escrito para um rapaz. Eu ensino Provérbios 31 aos meus filhos, para que saibam com que tipo de mulher eles devem casar. Vocês podem ver quão antibíblicos podemos ser? Ao pensar em Provérbios 31, vocês sempre pensam nas mulheres, nas filhas. Mas Provérbios 31 foi escrito para um rapaz, para um moço, para um homem. Para que saiba como escolher uma boa esposa. Voltemos ao texto novamente. Pelo porte de suas mulheres sejam ganhos sem palavra. Pelo porte, conduta e atitude. Como você transformará o seu esposo? Por meio das suas palavras? Não, nunca, jamais. Por meio da sua conduta? Sim, por sua conduta. E uma parte da conduta é suportar e se submeter quando ele não se comportar bem. Leia o capítulo 2 de 1 Pedro. Agora, mulheres, se eu chego em casa cansadíssimo, por causa do ministério, e ao entrar vejo que a casa não está bem ordenada,
que não tem comida, pronto. E eu me irrito. E digo à minha esposa: mulher, eu passei o dia inteiro trabalhando. O que aconteceu por aqui? A casa está desorganizada, não tem comida. E ela responde: mas quem você pensa que é? E começa a discutir comigo. Então o que acontece? Uma guerra. Guerra. E eu saio justificado. Mas se eu entro em casa de mau humor, fazendo acusações, sem escutar, sem pensar, e ela me responde como Cristo, o que houve? Então eu me sinto constrangido. Leiamos Romanos capítulo 12. Versículo 20. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o seu esposo entrar pela porta como um inimigo, você deve brigar com ele? Não, dê-lhe algo para comer. Para que coma e não se queixe. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Você o convencerá. Ou melhor dizendo, Deus o convencerá. Deus mostrará o pecado dele e ele terá vergonha ao perceber que você agiu biblicamente. Eu conheço muitos pregadores que pregam na rua, ao ar livre, e podem continuar pregando, mesmo que as pessoas comecem a lhes insultar, a tirar objetos, vassouras, tudo. E o pregador se gloria que está sofrendo por Cristo. Mas o mesmo pregador volta para casa e se a sua esposa não se comportar bem, ele se irrita e sai indignado. Veja que hipocrisia! Podemos sofrer os ataques dos inimigos, como Cristo, mas não podemos responder biblicamente às nossas esposas e às suas debilidades? O comportamento é o que envergonha o pecador. Em Romanos, vamos ver de novo, Romanos capítulo 12. Deus diz: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Na verdade, esse texto está falando de ira. Mas é muito interessante que ele diz esta frase no contexto do versículo 20. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque o que ocorrerá? Fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Deus não somente agirá em ira, mas quem sabe operará quebrantamento. Agora que você deixou de guerrear com seu esposo, o Senhor intervém e peleja com ele para mostrar o pecado dele e operar uma transformação em sua vida. Leiamos 1 Pedro 3:2. Considerando a vossa vida casta, em temor. Mulheres, na semana passada eu falei com os esposos, dizendo que a maior necessidade das esposas é o amor e a segurança do amor bíblico. Irmãs, a maior necessidade dos seus esposos é o respeito. Respeito. Se minha esposa me respeita, então nada pode me desanimar. Mas se ela não me respeita,
então não passo a ser um homem muito fraco. A maioria das mulheres, a maioria das irmãs, não respeita os seus maridos. E, visto que por muito tempo vivem em uma relação muito íntima com seu esposo, talvez por 5, 10, 15, 20, 30 anos, você tem visto muitas falhas nele. Porém, em vez de perdoá-lo, você tem guardado cada falha como se tivesse escrita em um livro e repetidamente vem a ele e diz: veja, você está tratando disso, mas lembre-se que há 10 anos você tentou o mesmo e falhou. Lembre-se de 15 anos atrás. Lembra daquilo? Parabéns, você está destruindo o seu esposo. Parabéns, irmã. O homem sabe que falhou. Ele sabe. É difícil tomar muitas decisões. É difícil conduzir uma família, o trabalho ou o ministério, e ele comete muitas falhas. Muitas vezes, um homem senta-se à noite sozinho sabendo que falhou. E não é uma bênção quando a sua mulher vem todos os dias com o mesmo discurso, porque ela, em vez de ser instrumento de Deus, passa a ser um instrumento de Satanás. E porque não vem para dar vida, mas sim para matar e destruir. Por trás de cada grande homem, há uma mulher que o respeita. Que o respeita. Nós vivemos em uma cultura, seja a cultura peruana ou a minha cultura nos Estados Unidos, em que não sabemos nada sobre respeito. Não respeitamos nada. Não respeitamos as autoridades do governo, pois dizemos, e às vezes é verdade, que elas são muito corruptas. Não respeitamos as autoridades nas igrejas, pois muitos são corruptos. Também não respeitamos o esposo, ou não respeitamos a esposa, não respeitamos os pais. Alguns dos filhos aqui, se estivessem vivendo no tempo do Antigo Testamento, seriam mortos pela comunidade, devido à sua falta de respeito pelos seus pais. Não somos um povo, uma cultura que sabe como respeitar. Mas como aprenderemos? Somente ao vermos o respeito entre um homem e uma mulher. Homem, alguns de seus filhos não respeitam a mãe. E por que isso acontece? Porque você não respeita a sua esposa. E algumas de suas filhas e filhos não respeitam o pai. Por quê? A mãe não respeita o pai, o seu esposo. Pois você grita e se queixa, fala com o papai para os seus filhos. Parabéns! Vocês podem frequentar uma igreja, mas possuem uma família mundana. Não há nenhuma diferença. Pelos seus frutos os conhecereis. Não no culto, mas sim fora do culto. Considerando a vossa vida casta em temor. Versículo 3. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos. Irmãos, às vezes,
antes de entrar em uma igreja, pois prego como pregador itinerante. Eu tenho que orar para que o Senhor me guarde das irmãs e de sua maneira de se vestirem. Como eu prego na rua, devo orar por isso ali, enquanto estou pregando, pois a rua está cheia de mulheres mundanas. Mas quando alguém tem que ter cuidado na igreja, então temos problemas. E me parece que ninguém quer falar dessas coisas, mas eu sim, eu quero falar sobre isso. Irmãs, se a sua roupa é uma moldura para o seu rosto, então está bem. O rosto resplandece a glória de Deus. Mas se a sua roupa chama a atenção para o seu corpo, você é sensual e Deus odeia o que você está fazendo. Você é um tropeço para os demais. E a Bíblia diz que seria melhor que você nunca tivesse nascido. A beleza é algo do Senhor. A sensualidade é algo do diabo. Beleza, excelência, inocência, formosura são palavras bíblicas e coisas boas, mas sensualidade, luxo, extravagância são palavras que não têm nada a ver com uma mulher bíblica. Recordo que certa vez estava pregando na Romênia, em uma universidade, e havia muitas pessoas no auditório. E no começo da minha pregação, várias moças entraram. E no momento que as vi, eu senti um amor por elas. Eram moças que pareciam ter 19, 20 anos e senti como se fossem minhas filhas. Eu senti tristeza em meu coração, pois o cabelo delas estava pintado de verde e prateado, e uma tinha como que um prego atravessando o seu nariz. Aquelas meninas eram punks. Tinham tatuagens por toda parte. Outras moças eram muito sensuais. Então pensei, Senhor, como posso ajudá-las? Então perguntei, quantas moças aqui viram o filme Orgulho e Preconceito? Quantas o viram? Quantos homens o viram? Homem, não tem que ter vergonha. Os outros viram, mas não querem confessar. E eu perguntei às moças, depois de ver o filme, como vocês se sentiram? E uma moça respondeu, bem, tristeza. Ah, sim, tristeza. Mas por quê? E ela disse, na verdade eu não sei. Eu me senti triste e suja. Quer saber o motivo, filha? Esta é a razão. Você vive em uma cultura que assassinou a verdadeira formosura, que matou a verdadeira beleza. Você vive em uma cultura sensual, pecaminosa, suja, na qual não vemos beleza, mas sim sensualidade. No filme, as mulheres, não estou dizendo que atualmente as moças deveriam se vestir como elas, mas ali se nota algo puro, algo
belo, sem sensualidade. Então, digamos que há um livro sobre a mesa, e ali, próximo, um grupo de jovens, uma moça de um lado e um rapaz de outro. Há algo entre os dois, ainda que ninguém tenha dito. A moça quer ver o livro, então estende a sua mão para pegá-lo, mas o rapaz faz o mesmo, simultaneamente. E quando as suas mãos se tocam levemente, o rapaz se envergonha. E a moça também. E ela sai do lugar muito nervosa. Sabe o que é isso? Nós não conseguimos ter esse tipo de sentimento. Vejam, somente por haverem encostado as suas mãos, o rapaz e a moça agora quase não conseguem respirar. Vejam no que nos tornamos: animais que se tocam, se agarram e se despem uns diante dos outros. Nem posso caminhar na rua com os meus filhos por causa das revistas, jornais e propagandas, e até na praia não podemos ir. Não nos damos conta de quão contaminado o mundo é. Isso não parece como a história do sapo? Se você pegar uma panela com água fervente e colocar um sapo dentro dela, o sapo salta para fora. Mas se você colocar o sapo em uma água fria e esquentar a água aos poucos, sabe o que ocorre? O sapo é cozinhado. Ele nem tenta sair, pois se adapta às mudanças gradualmente. Nós nos adaptamos gradualmente às mudanças imorais, sujas e feias. Todos atualmente estão falando sobre a necessidade de reformar a igreja, de transformar a igreja. Então, as pessoas pensam: bem, agora temos uma boa doutrina com respeito à salvação. Agora estamos nos conduzindo biblicamente na igreja, temos disciplina e tudo mais. Irmãos, esses são os começos de uma reforma. Nós precisamos reformar e transformar tudo conforme as Escrituras. Vocês sabem que há uma maneira bíblica de cortejo. Como uma moça deve conhecer um rapaz e vice-versa. Há uma maneira bíblica que antes era ensinada, mas agora não. Agora estamos fazendo exatamente o que o mundo faz. Há tantos preceitos nas Escrituras e não devemos dizer que somos uma igreja bíblica. A menos que vivamos biblicamente em toda a nossa vida. Estou falando aos cristãos. Alguma vez vocês já pensaram: isso é tudo? O cristianismo é isso? Eu vou à igreja, confio em Cristo, espero a sua segunda vinda, mas basicamente a minha vida é igual à vida das pessoas do mundo. Simplesmente não bebo, não cometo adultério, não cometo fornicação, não uso drogas. Então, basicamente, minha vida é igual às das outras pessoas, não? Não. Não deve ser igual. A vida cristã é algo totalmente distinto da vida mundana.
E o propósito da igreja é ensinar cada pessoa, cada família e cada casamento como devem viver conforme as Escrituras. Irmãs, voltando ao texto, minha esposa e eu temos uma amiga que é muito bonita. Ela é amiga da minha esposa. Ela é muito bela e poderia ter sido uma supermodelo. E também é uma mulher piedosa. E se ela entra em um lugar, os homens podem olhar e dizer: uau, é uma mulher formosa. E nada mais. Nada mais. É uma mulher bonita e digna. Há outras mulheres que não possuem a mesma beleza que ela, que quando entram em um lugar, é necessário desviarmos o olhar. Isso não é beleza, é sensualidade. E vocês, homens, podem ver rapidamente a diferença. Não é possível fingir. O que está dentro do coração será manifestado. Isso é um grande problema dos dias atuais. Eu tenho uma menina de 5 anos. E é uma bênção que minha esposa saiba costurar. Pois quando vamos à loja comprar suas roupas, é horrível. E como as apresentadoras se vestem nesses programas infantis da televisão? Vocês querem que as suas filhas vejam algo assim? Como posso dizer sem lhes ofender? Bem, eu teria que lhes ofender. Quão torpes nós somos. Irmãos, precisamos edificar famílias dignas, puras, inocentes, úteis para o Senhor e de corações puros. O texto diz: o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de jóias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem coberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Isso também será de grande estima diante dos homens de Deus. Rapazes, vocês devem estudar bem esse texto. Pois se vocês se casarem com uma moça sensual, pagarão um alto preço por isso. Observem, a beleza é algo do Senhor. Não se baseia no físico, mas sim no caráter dos dois. No propósito unânime dos dois. Uma mulher que tem caráter, uma mulher de Deus, é uma bênção. A mulher de Provérbios 31, uau! É impressionante. Eu prego muitas vezes. Eu tenho muitos trabalhos, preciso fazer muitas coisas. Minha esposa faz homeschooling e eu a ajudo, mas basicamente foi ela quem organizou o homeschooling. Ela realiza tudo em casa. Os impostos, eu não sei nem o que pagamos, porque minha esposa cuida das finanças. Ela é como a gerente de todas as coisas da casa para que eu possa ministrar e assim não tenho que me preocupar. Ela paga as contas de luz, de água e etc. Ela administra tudo. A maioria das mulheres me diz: quero me casar. Mas você está se preparando? Sabe cozinhar? Sabe administrar uma casa? Antes, as mães ensinavam essas coisas, mas agora não. Como igreja, temos que aprender
a reestruturar tudo conforme as Escrituras e não conforme o mundo. E o caráter de uma mulher é a maior bênção. Um caráter piedoso, conformado a Cristo. É uma bênção incomparável. Incomparável. É dito em Provérbios 31 que o homem não se preocupa. Por quê? Porque a mulher tem um caráter piedoso. Segue os mandamentos de Deus. É uma mulher sábia que pode administrar uma casa. Até pode administrar o dinheiro. Pode administrar tudo. Isso é caráter. Agora leamos 1 Pedro 3:2. Igualmente vós maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco. O que isso significa? Primeiramente, temos a palavra honra. A esposa deve honrar o seu esposo, mas o esposo deve coabitar com a sua esposa, dando honra a ela. O que significa que a mulher é o vaso mais fraco? Há muitas interpretações. Alguns dizem simplesmente que a mulher é mais fraca, que a mulher não é tão inteligente. Mas sabemos que essa interpretação é falsa. Outra interpretação é que os vasos mais frágeis na casa também são os vasos mais caros, mais belos. Bem, talvez esse seja o significado, mas tenho minhas dúvidas. O que significa, então? No mundo romano, a mulher não tinha muitos direitos. E se um homem quisesse abusar de sua esposa e maltratá-la, ela não teria o que fazer. Também podemos ver no Novo Testamento, nos Evangelhos de Cristo, que os fariseus estavam se divorciando de suas esposas quase todos os dias. E uma mulher, depois de divorciada, não teria recursos. Estaria basicamente abandonada. O que ele está dizendo é que, por causa da cultura da sociedade e por causa também do aspecto físico, pois o homem geralmente é mais forte do que sua esposa, ele poderia oprimi-la. Ele poderia causar-lhe dano. O texto diz, reconhecendo a sua esposa como o vaso mais fraco, você não deve abusar da sua autoridade, mas deve reconhecer que ela também é coerdeira da graça da vida, que é filha de Deus e que um dia Deus o julgará com relação ao seu casamento e com respeito ao modo como tratou a filha dele. Isso é algo que me atemoriza, me gera temor. Uma coisa é administrar um ministério. Outra coisa é cuidar de uma filha de Deus. Uma filha de Deus. O nosso texto diz, para que não sejam impedidas as vossas orações. Homem, pode ser que Deus não esteja escutando as suas orações e não as está respondendo por causa do modo como você trata a sua esposa. Talvez todas as suas orações não estejam chegando ao trono de Deus por causa do seu comportamento para com ela. Isso é algo sério. Algo sério. Estou parado aqui agora reconhecendo que ainda nem comecei a ensinar sobre família, nem comecei a ensinar sobre casamento, sobre os deveres do homem e os deveres da mulher. Mas digo isto: muito do que dizemos e muito do que fazemos aqui na igreja é artificial.
porque não fazemos o mesmo em nossos lares. Isso é hipocrisia. E muitas vezes, mesmo sendo cristãos evangélicos, nós temos ideias papistas. Voltando neste mês ao Peru, eu notei que a vida de muitos de vocês gira em torno da igreja e de suas atividades. E tudo o que é espiritual se concentra na igreja. E tenho observado como pastores, irmãos e muitos crentes, eu não estou me referindo diretamente a vocês, pois não lhes conheço, usam a igreja como um meio de escaparem das responsabilidades do seu lar. Não devemos ser assim. Essa igreja tem um propósito: nos ensinar e nos encorajar para que saiamos e vivamos a vida cristã, não somente em público. Porque eu sempre escuto que devemos aprender na igreja para que possamos viver a vida cristã diante do mundo. E nos esquecemos da família. Para mim é fácil viver a vida cristã na igreja e no mundo. Mas não é tão fácil e nem é tão difícil quanto viver a vida cristã no meu lar. Porém, a evidência mais genuína de um homem de Deus maduro e de uma mulher de Deus madura é quando eles obedecem aos mandamentos de Cristo em seu lar. Na semana que vem, vamos ensinar sobre os filhos. Qual é a coisa que traz mais danos aos filhos atualmente? Se pudéssemos citar uma só coisa que é causa dos problemas que temos atualmente com os filhos, o que seria? Os pais. Não é o governo, não é a escola, são os pais. E a sua maneira antibíblica de criar os seus filhos. Fazendo tudo de acordo com os seus próprios pensamentos, em vez de agir de acordo com a palavra de Deus. Então, no próximo domingo, falaremos sobre os filhos, sobre o ensino, o amor e a disciplina. Disciplina, porque atualmente pode ser visto em todos os lugares do mundo que não há disciplina bíblica. E os filhos controlam tudo. Controlam tudo. Pois vivemos em uma cultura que presta honras à juventude. Tudo é para a juventude e a juventude reina. No capítulo 3 de Isaías é dito que uma das maiores evidências do juízo de Deus é que ele remove da cultura e do povo o homem valente, o homem nobre. E então os meninos oprimem os mais velhos e as mulheres lideram. E é isso que podemos ver em nossa cultura. Vamos orar. Santo Pai, Senhor, hoje foi muito difícil me comunicar, mas Senhor, por favor, que as verdades que escutamos sejam aplicadas às nossas vidas.
que sejamos conformados ao Filho de Deus, e isso não somente na igreja, na rua e no trabalho, mas também na família. Senhor, que os irmãos vejam a necessidade de não somente se reformarem quanto à doutrina, mas também à vida. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Cristo. Amém.